Olá, seja bem-vindo de volta à aula 42 de MA 091 Matemática Básica, que trata das funções trigonométricas no triângulo retângulo. Agora que já vimos as funções seno e cosseno, veremos nessa segunda parte da aula as primeiras identidades envolvendo essas funções, assim como as demais funções trigonométricas. Comecemos explorando as identidades de ângulos complementares no triângulo retângulo. Observe aqui na figura um triângulo retângulo no qual os catetos medem x e y e a hipotenusa mede z. Note também que os ângulos agudos desse triângulo são α e β. Recordando um resultado importante da geometria plana, segundo o qual a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180, e notando que todo triângulo retângulo tem um ângulo que mede 90, concluímos que a soma dos ângulos agudos de medida α e β deve ser igual a 90 graus. Dito de outra forma, α e β são ângulos complementares. Dito isso, note na figura que o seno de α é igual ao cateto oposto, que mede y, sobre a hipotenusa, que mede z. Acontece que o cateto de medida y, embora ele seja oposto ao ângulo α, é o cateto adjacente ao ângulo β. Dessa forma, se fôssemos escrever o cosseno do ângulo β, escreveríamos o cosseno de β igual a y sobre z, ou seja, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Dessa forma, concluímos que o seno de α é igual ao cosseno de β. De forma análoga, escrevemos o cosseno de α como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas, a exemplo do que aconteceu com o seno de α, o cateto adjacente a α, que mede x, é também o cateto oposto ao ângulo β na figura. Sendo assim, o cosseno de α é equivalente ao seno de β, que também é dado por x sobre z. Concluímos, então, que se α e β são ângulos complementares, então o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Usemos, então, esse resultado para resolver este problema. Suponha que saibamos que o seno de 30 é igual a meio e que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Queremos agora determinar o seno e o cosseno de 60 graus. Representando este problema por meio de um desenho, temos aqui um triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60 graus. Observe que 30 e 60 são ângulos complementares. Dessa forma, podemos concluir que o seno de 60 graus será igual ao cosseno de 30, que, segundo o enunciado, mede raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 60 graus será igual ao seno do ângulo complementar, ou seja, ao seno de 30, que, segundo o enunciado, vale meio. Obtivemos, então, o seno e o cosseno de 60 a partir do seno e do cosseno de 30 sem dificuldade. Vejamos agora a identidade mais importante da trigonometria do triângulo retângulo. Já vimos que é possível determinar o seno e o cosseno de um ângulo θ, conhecidos os catetos x e y, assim como a hipotenusa. Façamos agora o contrário. Determinemos a medida dos catetos a partir da hipotenusa e do ângulo θ. Escrevendo, então, seno de θ igual a cateto oposto y sobre a hipotenusa z, obtemos y, a medida do cateto oposto a θ, multiplicando os dois lados dessa equação por z. Assim, y igual a z seno de θ. Se pegarmos, por outro lado, a equação cosseno de θ igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, podemos obter a medida do cateto adjacente x, multiplicando os dois lados dessa equação por z. Assim, concluímos que x igual a z cosseno de θ. Consideremos agora o caso particular em que a hipotenusa mede uma unidade. Se a hipotenusa medir uma unidade, então y se resumirá a seno de θ e, da mesma forma, x se resumirá ao cosseno de θ. Esse resultado é exibido aqui na nossa figura. Finalmente, se aplicarmos sobre esse triângulo o teorema de Pitágoras, obteremos como resultado seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1,
ou seja, a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Essa última equação mostrada em vermelho é uma relação fundamental que nos acompanhará por toda a trigonometria. Lembre-se, então, de que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo θ é sempre igual a 1. Agora que já vimos duas identidades muito importantes da trigonometria do triângulo retângulo, concluamos essa parte da aula investigando as 4 funções trigonométricas que ainda faltam. Já vimos que num triângulo retângulo, dado um ângulo θ e os 3 lados, o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa, o seno é definido como a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa e o cosseno como a razão entre o cateto adjacente à hipotenusa. Mas, tendo esses 3 lados, ainda nos resta definir funções que são obtidas dividindo-se um cateto por outro, assim como dividindo-se a hipotenusa por um dos catetos. Pois bem, em um triângulo retângulo, dado um ângulo θ, nós definimos a tangente de θ dividindo o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Essa nossa terceira função, a tangente, é bastante importante estar presente em todas as calculadoras científicas. Vejamos se conseguimos estabelecer uma relação entre a tangente e as duas funções que já conhecemos, que são o seno e o cosseno. De fato, se dividirmos o seno de θ pelo cosseno de θ, veremos que, fazendo algumas contas, isso é equivalente a dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso ocorre porque essas duas funções, o seno e o cosseno, têm a hipotenusa no denominador e, ao dividirmos uma pela outra, a hipotenusa se cancela. Note, então, que a tangente de um ângulo θ nada mais é do que o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Obtivemos, assim, mais uma identidade trigonométrica importante. Vejamos agora as 3 funções trigonométricas que faltam. Dividindo a hipotenusa pelo cateto adjacente a um ângulo θ, nós obtemos a função denominada secante de θ. Repare que a secante envolve os mesmos lados usados para se definir o cosseno, só que na ordem inversa. Notamos assim que a secante é 1 sobre o cosseno do ângulo θ. De forma análoga, definimos a cossecante do ângulo θ como sendo a hipotenusa dividida pelo cateto oposto. Neste caso, então, é possível reparar que a cossecante de θ é 1 sobre o seno do ângulo θ, já que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E, finalmente, definimos a cotangente de um ângulo θ como a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Note que, nesse caso, os lados são os mesmos empregados na definição da tangente, mas trocando o numerador com o denominador. Sendo assim, a cotangente, como era de se esperar, é 1 sobre a tangente do ângulo θ. E uma vez que vimos no slide anterior que a tangente de θ é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ, concluímos que a cotangente de θ é o cosseno sobre o seno. Você também pode chegar a esse resultado escrevendo as expressões do cosseno e do seno em função dos lados do triângulo. Apresentadas, então, algumas identidades trigonométricas e as 4 funções trigonométricas que faltavam, concluímos essa nossa parte da aula. Na próxima parte, faremos exercícios envolvendo esses conceitos.